Projeto de decreto legislativo, o deputado Kim Kataguiri, que susta a aplicação da Resolução 487 de 15 de fevereiro de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. Deputado Alencar. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Deputado Rui, com a concordância dos demais, me dá, se possível, 3 minutos aqui só para conversar com o deputado Kim, autor da proposta. 2 horas depois. Chegaram a alguma conclusão, não? Não. Não. A conclusão é que a gente vai votar, presidente. Deputada Sâmia. Sâmia tem um pedido de retirada de pauta de sua autoria. Presidente, esse PDL foi apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, que visa sustar a aplicação da resolução 487 do 15 de fevereiro do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça. A Constituição Federal ela é bastante explícita nesse sentido, né? Ações administrativas precisam ser tomadas pelo âmbito do Executivo, e essa aqui é pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, em se tratando da CCJ, a gente não tem prerrogativa para fazer uma modificação como essa. Esse é o primeiro argumento. Mas tem um segundo, que é um argumento também de conteúdo, né? O CNJ fez uma resolução afirmando a lógica da política antimanicomial no Brasil. E isso não surgiu do nada, né? Esse é fruto de um acúmulo, inclusive, que o próprio Conselho Federal de Psicologia tem. É fruto da luta antimanicomial, que significa, na verdade, obedecer aos preceitos da ciência e obedecer aos profissionais da área. Acho que nem mesmo caberia a essa comissão fazer um PDL como esse e aprovar esse PDL. A luta antimanicomial ela foi fundamental no Brasil para tornar o tratamento de saúde mental sob uma lógica mais humanizante, né? Obedecendo a uma política multidisciplinar, que significa pensar em aspectos de assistência social, de psicologia, aspectos da medicina e, sobretudo, aquele que respeite os direitos humanos. E não mais sob uma lógica que muitas vezes envolve internação compulsória, envolve práticas de tortura e não obedece a preceitos que são preconizados pela ciência, pela formação múltipla, né, que esses profissionais podem nos oferecer. Então, tanto pelo método, né, por ser irregular a proposição de um PDL para assustar medidas que venham do Conselho Nacional de Justiça, que a nossa Constituição é explícita de que só pode ser medidas do Executivo, mas também pelo mérito, porque é inevitável falar disso, que nós estamos propondo a retirada de pauta desse PDL apresentado pelo deputado Kim. Obrigada. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro, sobre o ponto de vista jurídico, os 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, exercem funções típicas e funções atípicas, né? Uma função típica do legislativo é fiscalizar e legislar, mas o legislativo também julga. Quando? Numa hipótese atípica, que é a hipótese do impeachment. Da mesma maneira, o judiciário, ele também exerce poder executivo quando um órgão, né, administrativo regulamentador, como o Conselho Nacional de Justiça, ele lança uma resolução para regulamentar a aplicação de uma lei. Isso é uma função atípica do Poder Judiciário, que exerce essa função por meio do seu órgão administrativo e que, portanto, tem natureza de poder executivo. Este é o fundamento que embasa juridicamente a possibilidade de se apresentar projeto de decreto legislativo para sustar uma resolução, porque o PDL existe justamente para preservar as prerrogativas de legislar do parlamento. Então, quando uma resolução, ela ultrapassa o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como já muito bem apontado pela Associação do Ministério Público, pela própria Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB, isso ultrapassa, evidentemente, o limite que uma resolução pode regulamentar ou pode legislar. Do ponto de vista do mérito, a deputada colocou aqui sobre a valorização dos profissionais e da ciência. Pois justamente os profissionais e os cientistas que estão envolvidos nesses tratamentos são contra a resolução, né? O Conselho Federal de Medicina é contra, a Associação Brasileira de Psiquiatria é contra, né? E os conselhos regionais de medicina, inclusive do meu estado, do estado de São Paulo, também é contra, justamente porque os profissionais que estão diretamente envolvidos, e nós fizemos audiência e escutamos diversos psiquiatras que trabalham dentro dos hospitais psiquiátricos de custódia, e eu considero aqui até que tenha havido um excesso ao falar em tortura, porque não há nenhum relato de tortura dentro desses hospitais psiquiátricos, inclusive nas diligências que foram feitas pelo próprio CNJ, em nenhum momento essas diligências citam tortura ou qualquer coisa do tipo. Então, um outro ponto, deputado. Então... Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final.
Isso precisa ficar bastante claro. Então, em relação à ciência, em relação aos profissionais, aqueles que estão diretamente ligados são a favor do projeto de decreto legislativo e são contra a resolução do CNJ. Os operadores do direito, da mesma maneira, como eu citei este conselho da OAB, como eu citei o Ministério Público, a própria Associação dos Policiais Civis também se demonstra contra. O próprio PGJ do Estado de São Paulo, o Dr. Sarrubo, também se manifestou contrariamente e apresentou até um pedido. O Ministério Público de São Paulo até fez um pedido para o corregedor, ministro Luiz Felipe Salomão, para que cassasse esta resolução. Mas, enfim, dos pontos de vista do direito e do mérito, resumidamente, é isso que a gente está colocando no PDL, senhor presidente. A presidência solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Isso fere a democracia, atrapalha a saúde pública do nosso país e atrapalha também a segurança pública. Fica claro que o CNJ errou e o Congresso precisa corrigir esse erro, fazendo seu papel democrático no equilíbrio dos poderes. Por isso nós somos contra e parabenizar o deputado Kim pelo PDL. O CNJ, na verdade, está legislando. Isso é matéria de competência do Poder Legislativo. Então, nós temos o dever moral, legal e constitucional de zelar pelo espaço de competência do Poder Legislativo. Por isso eu apoio a proposição apresentada pelo deputado Kim Kataguiri. Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV. O Legislativo não pode, por meio de um projeto de decreto legislativo, sustar diretamente os efeitos de uma norma que foi emitida pelo Judiciário. Portanto, esse projeto de decreto legislativo, ele se tornou inconstitucional e sequer deveria tramitar aqui nesta comissão. Como orienta a União Brasil? Nós não estamos falando de prestação jurisdicional, como disse o colega, mas nós estamos falando de norma geral e abstrata aqui, e o PDL justamente tem essa função de sustar ato do Poder Executivo. Então, o União Brasil orienta contra a retirada de pauta. Como orienta o PP? Essa matéria pode ser discutida e pode ser aprovada por esta comissão. Como orienta o MDB? Há várias manifestações, inclusive de OAB, de Ministério Público e de outros órgãos, de forma que eu penso que assiste ao deputado Kim a justificativa para que nós possamos deliberar esse projeto. Como orienta a Federação PSOL-Rede? A resolução do CNJ não revoga dispositivos do Código Penal, não revoga dispositivos do Código de Processo Penal, não altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não invade competências e assim sucessivamente. Nesse sentido, nós entendemos que é necessária a retirada de pauta, inclusive por esse argumento sobre o fato da constitucionalidade deste PDL aqui, ao sustar uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, orientamos sim a retirada de pauta. Como orienta o Novo? A deputada Sâmia Bonfim, o líder do PT, o deputado Tarcísio, eles mencionam que não seria possível um PDL para sustar uma resolução do CNJ. No entanto, quem não deveria ter avançado sobre as atribuições do Legislativo é o CNJ, é o contrário. Como orienta a oposição? Mas desde o momento que o Judiciário está fazendo uma função atípica de regulamentar, uma função típica do Executivo, nós temos essa prerrogativa. Até porque eles invadiram a nossa função, a nossa competência. Como orienta o governo? Ela é totalmente inconstitucional. O Legislativo exorbitando de sua competência ao querer sustando os efeitos da resolução do CNJ. Está encerrada a votação. 30 não, 16 sim. É rejeitada a retirada de pauta. Esse projeto de decreto legislativo do deputado Kim Kataguiri visa corrigir um equívoco cometido pelo CNJ e que é muito grave. Nós que analisamos do ponto de vista da segurança pública, também do ponto de vista da saúde pública, eu vi todas as manifestações dos conselhos de medicina, seja os regionais ou o nacional, totalmente contrários a essa resolução do CNJ. Realmente apresenta um grande perigo à sociedade, principalmente ao cidadão de bem. Foi dito aqui que não pode um projeto de decreto legislativo sustar uma decisão judicial. Vai dizer que não se trata aqui de uma decisão judicial, mas sim de uma resolução. Esse projeto é de uma importância grande, não só do ponto de vista material aqui do que está pretendendo se corrigir, mas porque se nós aprovarmos o Congresso Nacional, e eu acredito que tem voto para aprovação, mas que vai ser um marco até legislativo, de empoderamento do Poder Legislativo. Esse é o meu voto, então, presidente, só pedindo a aprovação dos demais pares, uma matéria muito importante, uma matéria que tem embasamento do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista da saúde pública, tem embasamento de todos os especialistas, todas as entidades e a sociedade
associações médicas que dizem que representam um perigo não só para a sociedade, do ponto de vista de novos cometimentos de crimes, mas também do ponto de vista da preservação da vida dessas pessoas que possuem doenças mentais e por isso estão cumprindo suas medidas de segurança, e que se essa resolução imperar do jeito que está, até os direitos humanos dessas pessoas que estão hoje presas no sistema manicomial seria agredido de maneira frontal. Peço a aprovação dos demais pares dessa matéria. Peço vista, senhor presidente, e também a minha inscrição para debater posteriormente. Peço vista. Concedo Vistas vista também, conjunto, presidente. deputado Luiz Couto, Rubem Júnior. Eu peço vista conjunta também, senhor Tânia, presidente. Tarcísio, Aqui, presidente. Afonso Mota, Gervásio. Alencar, Helder. Eu recebi na minha casa, no dia do meu aniversário, esse presente. E eu já tinha avisado a todos que pelo fato de eu ter colocado uma petição para o Alexandre de Moraes se apresentar na CPMI, porque no documento da ABIN informa que o STF e o Superior Tribunal Eleitoral também foram comunicados com antecedência. Então, eu também fiz movimentos claros dessa invasão de poderes e a quebra da Constituição. Só para ter uma ideia, na Constituição, eu vou ler um pedaço aqui, que é o que ele quebrou de vez. Está na Constituição: os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou delas receber informações. Então, isso na Constituição para 35. Então, o que aconteceu? Quando eu tornei público que eu estive com ele antes dessa reunião para perguntar o que achava, se eu deveria ir ou não à reunião, ele disse para mim: vai e depois você me reporta. Ele, como relator, ele deveria ter dito: senador, eu sou o relator, eu não posso opinar. Fica a sua decisão. E mesmo a Constituição me garantindo esse direito de ir, e até porque não configura crime essa reunião, eu fui. Quando eu retornei, eu comuniquei ao ministro o que se deu na reunião. Então, a reunião em si não configura crime absolutamente nenhum. Mas como eu comecei quando eu saí daquele galpão, onde eu vi aquelas pessoas sofrendo, idosos, todo mundo ali naquela situação que me remeteu à época da perseguição aos judeus. Então eu saí dali muito abalado emocionalmente de ver tamanha crueldade. E aí eu tive que tornar público essa reunião que eu tive com o ministro Alexandre de Moraes, com o presidente, para que ele pudesse dizer: não, eu não posso porque eu sou relator, ou para ele, qualquer ação que pudesse frear o Alexandre de Moraes, hoje o imperador Alexandre de Moraes. Então, eu até mando um recado aqui para todos os outros senadores, que como eles apreenderam o celular do Senado Federal, o equipamento do Senado Federal, o chip é do Senado Federal, o aparelho é do Senado Federal. Então, aqui eu mando um recado para os meus colegas senadores, que todos vocês estão sendo agora monitorados, investigados, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes teve tamanha audácia de invadir também o meu gabinete, que é inviolável, está na Constituição, e agora todos os senadores estão expostos, porque o celular é o celular de trabalho e ainda na minha área, que é a área de inteligência, e é uma clara retaliação pelo fato de eu ter convocado o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, vão medir forças? É você que quer medir forças comigo? Então você vai tomar isso como exemplo. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Então, não há problema nenhum, porque eu estou assim, há 30 anos trabalhando na área da polícia, em todas as partes do mundo,
e eu tenho que ter uma carreira ilibada, transparente, corretíssima, porque eu não estaria entrando em países para dar aula se eu tivesse qualquer processo, ou qualquer denúncia, ou qualquer suspeita de... Você vê que não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com sei lá, é muito claro que desde quando eu comecei, lá em fevereiro, a falar que o ministro intercedeu nas investigações e ele teria que se declarar impedido tecnicamente, eu sabia. Tanto é que todas as vezes que eu fazia as minhas lives, eu dizia, olha, pode ter certeza que um dia ele vai mandar a Polícia Federal aqui. E de fato mandou, né? E hoje, no meu aniversário, ganhei de presente. E agora, o que deixa preocupado, assim eu aviso aos meus pares, senadores, a forma do tratamento do ministro Alexandre de Moraes, dando a entender que o senador da República é um criminoso, que cometeu 5 crimes. É incrível, porque ele chegou a... Tanto é que eu postei na minha rede social, por isso que ele tirou do ar, né? Porque, para mim, está muito clara a questão de ele ter vindo tentar pegar qualquer coisa para tentar ver se o que eu estou avisando para todo mundo, que eu tenho provas de quem prevaricou, para mim é claro que ele veio aqui pegar tudo para ver se ele está dentro dessas provas. Tem meu tempo aqui para eu falar? Com licença. O ministro, foi divulgado recentemente... E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. Ministro, foi divulgado recentemente, das estratégias do Ministério da Justiça, a reaposta no Pronace 2, que, no fundo, é uma revitalização do Pronace, que foi um programa da época do governo Lula e teve a sua duração ali entre 2007 e 2011. Os estudos que foram feitos em cima dos resultados do Pronace apontaram que, apesar do elevado dispêndio de bilhões de reais, eles não geraram o resultado pretendido. Destaco aqui um trecho de um estudo Pronace e a produção de política nacional de segurança. Pronace representou uma proposta distinta de segurança do país, abrindo espaço para a participação da sociedade civil para melhor atendê-la. Formulou-se ações para reverter o quadro de jovens infratores, combater a cultura do machismo, abrir espaço à participação de lideranças comunitárias na resolução dos problemas relativos à criminalidade. No entanto, o Pronace não obteve êxito social, não conseguiu atingir as metas de redução da criminalidade, aplicou-se em recursos em projetos sem retorno e, aliado a isso, as condições administrativas do Ministério da Justiça contribuíram para o seu fracasso. Os dados objetivos, ministro, apontam que quando o Pronace começou, isso são dados do Ata da Violência, haviam 48 mil assassinatos por ano no Brasil. Quando o Pronace foi encerrado em 2011, eram 52 mil assassinatos. Aliás, o próprio ministro José Eduardo Cardoso descontinuou o Pronace, porque ele não apresentava resultados. Isso não significou a parada da subida dos índices de assassinatos. Em 2016, que foi o último ano do governo do PT, foram 62 mil assassinatos, que voltaram a cair apenas em 2018 e seguintes. O Pronace também foi marcado, ministro Flávio Dino, por casos de corrupção. O coordenador nacional do Pronace, Francisco Narbal Alves Rodrigues, foi condenado por corrupção, cumpriu pena, inclusive, condenado pelo menos em primeira e segunda instância. A minha indagação a Vossa Excelência é por que insistir num programa que não deu certo no passado para a redução da criminalidade. Se esse programa é o carro-chefe do Ministério da Justiça ou se tem outras estratégias mais importantes. E se o Pronace 2 for o carro-chefe do Ministério da Justiça e já foi demonstrado que ele não funcionou no passado, quais foram as medidas tomadas pelo Ministério da Justiça para evitar que os mesmos erros sejam repetidos e para evitar novos desvios de valores ali no Pronace? Uma preocupação, ministro, aí eu vou para a minha segunda pergunta, que acho que se depreende aqui das perguntas dos demais colegas. Nós não estamos vendo
com todo respeito, uma estratégia clara do Ministério da Justiça para o enfrentamento do crime organizado. Foi mencionado aqui pelo senador Flávio o problema do Rio de Janeiro, dos territórios dominados pela violência. Em parte, contribuiu a decisão da ADPF para dificultar o trabalho da polícia. Foi destacado aqui pelo senador Magno Malta a estratégia de desarmamento dos CACs, mas do outro lado não está claro qual que é a estratégia para desarmar o crime organizado. Então a minha indagação também a Vossa Excelência é quais são os projetos que o Ministério da Justiça já encaminhou, ou os projetos que estão dentro do Congresso Nacional, no qual o Ministério da Justiça aposta, para enfrentamento da criminalidade organizada. E aqui, ministro, eu também queria pedir o apoio de Vossa Excelência para o projeto PL 307, que eu apresentei na esteira da descoberta daquele plano de ataque do PCC a mim e a minha família. Aliás, agradeço até o trabalho da Polícia Federal feito a esse respeito. Mas é um plano muito simples, um projeto muito simples, que criminaliza o planejamento de ataque pelo crime organizado a agentes da lei que enfrentaram o crime organizado. E, além disso, reforça a segurança de juízes, promotores e policiais em situação de risco por conta do crime organizado. Deve ser votado amanhã na CCJ. Eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento do projeto, ele foi entregue pela minha esposa, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse projeto. Por fim, ministro, aqui, e assim, não quero ser desrespeitoso, não quero ser ofensivo, nada, eu registro só minha solidariedade aqui ao senador Duval, porque eu acho que não pode ser tratado com deboche. Sei que tem divergências, mas eu estive nessa casa aqui quando ministro da Justiça e foi ouvido pelo Senado. E tive inquirições muito duras, senador Petecão, muito duras. Mas eu não agi com desrespeito em relação a nenhum senador. Então, só peço assim um certo cuidado no trato com os nossos pares. E aqui a última pergunta, caminhando para o final, então, senador Petecão. O projeto das fake news. Não se trata, ministro, de discutir se tem que ser regulado ou não. Eu acho que tem um consenso que é necessária uma regulação. Ninguém concorda com incitação à violência. Ninguém concorda com ameaça na internet, nas redes sociais. Não pode ser um espaço de ninguém. Agora, a grande questão é qual a regulação. Esse é o ponto fundamental. E quando a gente vai ver o PL 2630, que o governo estava apoiando, isso é inegável, é um projeto que ganhou 40% do tamanho dele nas últimas 2 semanas, antes da colocação em votação. Um projeto que não passou em comissão especial. Um projeto que previa a criação de uma entidade de supervisão autônoma para controlar a internet, sem que houvesse previsão na lei de como ela seria composta, que depois foi suprimido, e aí sequer o governo saberia dizer quem queria exercer esse papel de execução da regulação. Então vamos deixar muito claro, não é discutir preto no branco, frio ou calor, regulação ou não regulação, mas é qual regulação que nós queremos. E o espaço próprio para essa regulação, Vossa Excelência é senador, tem uma carreira pública, Vossa Excelência sabe, é o Congresso Nacional. Não pode ser o Supremo Tribunal Federal, tem um papel relevante, sim, mas é um papel pontual. E não pode, porque há uma discussão, divergências razoáveis em termos da regulação, ser transferido isso para o Supremo Tribunal Federal. Senador Sérgio Moro, o seu tempo está esgotado. Só para finalizar, ministro. Preocupação aqui, ministro, e aí foi colocada essa discussão, está em andamento. E, de repente, veio o Ministério da Justiça e, diante das posições contrapostas das grandes plataformas, que têm o seu direito ao debate, elas foram ameaçadas por multas, elas foram ameaçadas de ser processadas. E eu ouvi suas palavras aqui e me fiquei preocupado, que Vossa Excelência disse que elas têm o desejo de controlar a economia, controlar o debate político, que não concordam em ouvir besteiras. Eu acho que quando se utiliza esse tipo de frase, seja aqui ou seja lá, acaba cerceando o debate, ministro. Essa é a minha preocupação. Obrigado aí pela sua participação. E aqui eu registro esse ponto e indago daí a Vossa Excelência se não entende que essa regulação tem que ser melhor discutida no Congresso Nacional. Com a palavra, o senador Jaime Bagatoli. Está gostando do conteúdo?
Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Presidente, saudar o ministro, saudar os colegas senadoras e senadores, saudar todos que estão acompanhando essa sessão. Eu queria apenas fazer duas perguntas ao ministro. É que Vossa Excelência foi sucinto na sua apresentação e se era possível fazer um resumo, mesmo que rápido, da atuação do Ministério ao longo dos, vou chamar 100, mas já estamos em 120 dias ou um pouquinho mais de atuação do novo governo. Então, se Vossa Excelência pode fazer esse resumo dos 120 dias e também uma pontuação, como é que está a situação, que eu vi uma matéria de Vossa Excelência dizendo que achava que uma boa parte das pessoas que estavam em terra Yanomami ilegalmente seriam retiradas, sobre a evolução daquela situação que é bem complexa, não é simples, mas que de qualquer forma não repercutiu bem para a imagem do Brasil. Apenas isso. Agradeço a participação do senador Jacques Wagner e a compreensão pelo tempo. Já vou passar para a senadora Eliane Gama. Eu vou logo nesse bloco porque... Elisiane. Elisiane. Eliane. Vossa Excelência me deu um novo nome. Eliane é bonito também. Pressão do Magno Malta, mas... Presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar as colegas e aos colegas e cumprimentar o ministro Flávio Dino, que mais uma vez, de forma muito brilhante, assim como na Câmara dos Deputados, ele responde, não é, com muita efetividade, e eu já inicio ao senador Moro com muito respeito aos colegas. Eu não vi, na verdade, nenhum desrespeito do ministro Flávio Dino a nenhum colega, né, aqui presente. Então, eu já inicio parabenizando e reafirmando a nossa admiração como maranhense ao seu brilhantismo e ao grande trabalho que Vossa Excelência tem feito para o Brasil inteiro. Cumprimentando, por extensão, o colega Capelli, que fez um grande trabalho nesse enfrentamento do crime, não é, da violência, sobretudo aí ao 8 de janeiro, que foi um dos momentos mais nefastos, mais tristes da história brasileira. Nem nos períodos de ditadura vivenciamos o que nós vivenciamos no 8 de janeiro, né? E o trabalho que foi feito, de fato, a posterior, por conta da ineficiência do governo do GDF, de forma clara, o ministro da Justiça, com o presidente Lula, depois da intervenção, fez um trabalho brilhante. Portanto, os meus cumprimentos ao senhor ministro e toda a sua equipe. Gostaria, ministro, de fazer para o senhor apenas 3 perguntas, porque os colegas aí já tiraram tempo demais. E Vossa Excelência, claro, tem responsabilidade com o Congresso Nacional, mas também tem sua agenda e precisa seguir, né? Primeiramente, quando o senador Flávio Bolsonaro fez aquela exposição aqui, ele fez uma exposição do crime organizado que usa, sobretudo, fuzis. Armamento de uso restrito, que é bom lembrar, até 2019, antes do governo Bolsonaro, civis não tinham direito, não tinham acesso. Só passou a ter acesso depois das várias intervenções e decretos do então presidente Bolsonaro, que, na verdade, colocou na mão do civil fuzil. E aí, ministro, o senhor fez um recadastramento. E nesse recadastramento, Vossa Excelência lembrou, inclusive, da eficácia em relação aos CACs do bem, que fizeram o recadastramento das suas armas, inclusive com um percentual elevado. Mas quando nós chegamos, por exemplo, às armas de uso restrito, que está na mão do crime organizado, a informação que nós temos é que a cada 6 fuzis, apenas um foi recadastrado. Onde estão os restantes? Está na mão de quem? Nas imagens que nós ouvimos aqui e assistimos pelo Flávio Bolsonaro, na mão do crime organizado. Crime organizado usa fuzil, senador Flávio. Vossa Excelência sabe disso, que Vossa Excelência conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro.
Então, eu queria saber, ministro, que o senhor nos desse a informação sobre o recadastramento desse uso restrito e qual a estratégia que Vossa Excelência poderá estar utilizando para, de fato, retirar esse fuzil e evitar até que possa ter uma presença muito maior na mão do crime organizado. A minha segunda pergunta, ministro, é sobre a questão do garimpo ilegal. Nós tivemos agora, inclusive, morte de garimpeiro, eu diria garimpeiro, porque o garimpo ilegal, ele tem uma parte muito grande dele relacionada ao crime organizado. As imagens de um deles que acabou sendo assassinado, vejam, são as mais absurdas possíveis, senador Girão. Veja, olha o armamento pesado, fuzil, que teve acesso na mão do civil a partir de 2019. Essas são as armas que estavam. Ou seja, o garimpo ilegal na região dos Yanomamis, que viveu a crise humanitária mais deprimente, mais angustiante da história brasileira, com repercussão internacional, está diretamente ligado ao crime organizado, com acesso a uso restrito. E a minha última pergunta, porque o tempo para a gente parece que passa mais rápido, então eu vou finalizar aqui, ministro, é referente a uma tecnologia que o Brasil, na verdade, eu diria, pioneiro, que é em relação ao rastreamento do ouro, por conta do aspecto geológico brasileiro. Eu queria que o senhor, na verdade, nos colocasse quais os passos e os pontos que o Ministério da Justiça está trabalhando nesse sentido para poder, de fato, chegar e garantir o rastreamento do ouro, que eu entendo, nas várias reuniões que nós fizemos, é o ponto primordial para realmente evitarmos o garimpo ilegal no Brasil. E, por fim, o meu colega, que eu não vou citar o nome, porque ele diz que a gente cita o nome dele, ele acaba querendo fazer uma defesa que é indefensável, dizer para o colega que não há desrespeito com ninguém aqui. Agora, nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter foco. Tu pode tergiversar, criar coisa doida, falar hoje, amanhã falar outra, daqui a pouco fala, você fica perdido. Nós estamos diante de um ministro que é responsável pela segurança pública do Brasil, do ponto de vista da organização das prerrogativas do governo federal. E para fechar mesmo agora, ministro, o senhor fez um anúncio recente de 100 milhões de reais para as guardas municipais que têm responsabilidade com o patrimônio, né? E Vossa Excelência tem feito uma defesa muito importante do envolvimento da Guarda Municipal nesse sistema de segurança nacional, porque está lá no bairro, está lá na cidade, e é um efetivo enorme que pode nos ajudar muito em relação ao combate à segurança pública. E, mais uma vez, ministro, parabéns, o senhor enche de orgulho a todos nós brasileiros e maranhenses. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, senadora. Antes de passar a palavra ao senhor ministro, eu já quero comunicar o próximo bloco. 3 ilustres senadoras: Leila Barros, Ana Paula Lobato e nossa querida Zenaide. Ministro, 10 minutos. Agradecer ao senador Cajuru, nosso líder, que fez uma pergunta muito importante sobre o sistema prisional, e eu aproveito para compartilhar a sua pergunta, compartilhar a resposta, trazendo um dado a essa comissão altamente preocupante. Assim como havia preteritamente empossamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, ou seja, dinheiro inútil, que era repassado, mas não era utilizado, nós tivemos o mesmo em relação ao Fundo Penitenciário Nacional. Para o senhor ter uma ideia, de 2 bilhões e 217 milhões que foram repassados, somente metade foi utilizado. No caso de construção, menos da metade. Então, o primeiro ponto que o senador Moro, que já foi ministro da Justiça, fala de estratégia, o primeiro ponto de uma estratégia séria, que hoje é utilizada, é fazer com que o dinheiro existente seja aplicado. Porque esse empossamento do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo de Segurança Pública impede eficácia às ações do Ministério da Justiça. E foi esse o quadro que nós encontramos. Quase 4 bilhões, se nós somarmos emendas, Fundo Penitenciário Nacional, Fundo Nacional de Segurança Pública, parados. E ninguém estava vendo. Não é possível isto. E essa é a razão pela qual nós estamos priorizando a relação com os estados, um diálogo sério, para que esse dinheiro seja aplicado. E aí, senador Cajuru, é por aí que nós podemos avançar, com a construção de novas unidades, como nós temos buscado, e também um sistema sério de penas alternativas.
Nós fizemos um trabalho no Maranhão que é reconhecido nacionalmente no sistema penitenciário de Pedrinhas, que fez com que o governo anterior, o governo Bolsonaro, premiasse o nosso sistema penitenciário 2 vezes, tanto por trabalho como educação, como política pública. E é essa experiência que nós estamos trazendo ao Ministério da Justiça. Então, bem sinteticamente, usar o dinheiro existente para que os estados consigam melhorar os seus sistemas. 2, garantir um sistema eficiente de penas alternativas. 3, nós garantirmos trabalho e educação, que nós estamos avançando. E 4, temos um tema de alta importância, que é o Código de Processo Penal, que eu já aludi, que tramita no Congresso Nacional, que pode ser importante para nós enfrentarmos a morosidade do Poder Judiciário, senador Omar, que faz com que nós tenhamos 40% de presos provisórios. E essa, portanto, é uma temática central para o Congresso Nacional e, obviamente, para o Poder Executivo. O senador Sérgio Moro me pergunta sobre o PRONASSE. É evidente que nós estamos aprimorando o PRONASSE, corrigindo o PRONASSE, mas não o negando, por uma razão simples, senador. É uma lei. O senhor sabe que existe no artigo 37 da Constituição o princípio da legalidade. Se eu não aplico a lei, eu estou errado. Se o senhor não aplicou, o senhor errou. Porque o PRONASSE é uma lei votada por esse Congresso que nunca foi revogada. Então nós não podemos simplesmente pegar uma lei e jogar fora. Nós temos que aplicar a lei. E é isso que nós estamos buscando fazer. O presidente Lula editou um novo decreto, que é o PRONASSE 2, buscando exatamente o maior foco em recursos. Eu convido o senhor a ler esse decreto, editado pelo presidente da República no dia 15 de março, é o decreto 11436, que é o novo PRONASSE. Ali está a senhora coordenadora do PRONASSE, a advogada doutora Tamiri Sampaio. Tenho certeza que ela se dispõe a vir ao gabinete de Vossa Excelência para explicar ao senhor esse novo PRONASSE. E ele não pode, obviamente, ser descartado, porque se cuida de uma lei e prestou bons serviços à sociedade nessa ideia de casamento de repressão com prevenção. O senhor pergunta sobre estratégia, eu já acentuei na minha exposição inicial, o centro da estratégia é o SUSP, é o Sistema Único de Segurança Pública, integração, operações integradas. Eu imagino que o senhor tenha aludido a projetos de lei. Realmente nós temos uma diferença. Quando o senhor foi ministro, o senhor focou em projetos de lei, o chamado pacote anticrime, que não produziu resultados importantes, infelizmente. Eu não sei de quem foi a responsabilidade, se sua ou de outras pessoas, mas nós temos uma visão diferente. Eu estou priorizando outra visão, em vez de um conjunto de projetos muito amplo, focando em 4 ou 5 projetos que eu mencionei aqui: Código de Processo Penal, Lei Orgânica da PM, Lei Orgânica da Polícia Civil, portanto 3 projetos de lei de grande importância, medidas infralegais e política pública com os estados. Então, realmente são estratégias diferentes. Aqui o senhor adotou quando foi ministro do governo Bolsonaro e aquela que eu tenho adotado. Em relação às fake news, senador, o senhor sabe, o senhor lembra que está no artigo 102 da Constituição a previsão das ADINs, ADC, ADPS, os mecanismos de controle concentrado. O senhor não pode, eu não posso impedir o Supremo de julgar uma ação. Isso seria cerceamento das competências de um dos poderes do Estado. O que eu aludi é que nós temos ADINs propostas lá. ADINs que foram propostas e que o Supremo tem direito de julgar. O senhor não pode impedir, ninguém pode impedir. E quando o Supremo julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é claro que é uma função normativa. O senhor lembra disso, eu acredito que o senhor lembra. E, evidentemente, o Supremo, ao julgar, exercerá as suas atribuições. Isso exclui a votação do PL 2630? Claro que não. Está aqui o eminente senador Alessandro Vieira. O autor do projeto está aí atrás do senhor. O projeto não é do governo. O projeto é do senador Alessandro Vieira, está ali, 2020. Eu era governador. Se o senhor é contra o projeto do senador Alessandro, esse é um assunto do parlamento. Nós não apresentamos o projeto é de autoria parlamentar. Agora nós estamos, evidentemente, dialogando com o parlamento, porque a Câmara pode votar, o Senado pode votar. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra.
que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra, legalidade. Eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da coisa que eu não vi ainda acontecer. Não, eu não aceito ser tratado com deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não aceito. Eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Eu reforço o amigo aqui, porque ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com as pessoas. Eu estou falando. Nós temos que manter pelo menos a educação. Eu estou conversando aqui com o senador, da forma o senhor vai interferir. Falou, eu acho que foi muito Senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Perguntas esquisitas, ministro? Conte, foi uma pergunta esquisita. Não, presidente... Eu acho que é uma agressividade do ministro. Ele vai provocando isso para depois sair. Senador... Audiência pública. Porque, na verdade, nós temos que manter a palavra do orador. Todos os colegas fizeram uso da palavra, o ministro ouviu atentamente e agora ele está... pelo menos tentando responder os questionamentos. Mas não. Mas é eu que vou dizer. Isso é violação da minha liberdade de expressão. Eu quero consignar isso. Pergunta esquisita. Assim como o senhor, tem direito de perguntar, eu tenho direito de responder. Tudo o pessoal acha que é deboche. Continue, ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me diz, o senhor me pergunta por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu, eu acho que a sua pergunta é esquisita porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra, está na lei, é claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei, por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então, nós estamos aplicando o conjunto de leis que existe e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal. E, por isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e, assim, não é ameaça de multa, não é isso, é a aplicação do que está na Lei 8.078. Então, é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos um governo da lei. Foi-se o tempo que se rasgava a lei, que se jogava a lei fora no Brasil. O senhor me pergunta, portanto, se o projeto deve ser votado. Eu acho que deve. Eu acho que a Câmara deve votar, acho que o Senado, como casa iniciadora, deve reapreciar. Agora, depende de mim? Claro que não, é um assunto parlamentar. Finalmente, o senhor me pergunta sobre... o senhor diz que os homicídios diminuíram. Em 2020 aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. 2020, o senhor era ministro, os homicídios aumentaram no Brasil. Então, é importante nós lembrarmos o retrospecto para identificar quais são as políticas públicas adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer: eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo.
debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. E é por isso que às vezes eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito reiteradamente todos os dias é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Vamos olhar grande quadro. Olha aqui o que aconteceu desde a democracia no Brasil. Saiu desmoralizado, o Collor foi empichado, o Fernando Henrique saiu desmoralizado, nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi impedida, o Michel Temer foi para a cadeia, o Bolsonaro está desmoralizado. Por que alguém vai acreditar que repetindo as mesmas práticas não vai acontecer rigorosamente? Só esperar um pouquinho com o Lula, a mesma coisa. O escândalo de 2024 já está sendo praticado hoje. O delay é só a atenção da imprensa, sabe? E é igualzinho. Brasília vive de segredo de polichinela. A gente sabe, todo mundo, quem está roubando aonde, etc, etc. Por exemplo, na Codevasf, está todo mundo roubando. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não tira nenhuma diferença de coisa nenhuma. Sabe o que é? Um prefeito do Ceará está desesperado por saúde, como o Sá está aqui, agarrado, gastando milhões de reais, contrata médico, como é que vai embora, porque paga 20 mil por um médico trabalhar 6 horas, etc, não sei o quê. Foi bem o prefeito do senador Pompeu atrás de um médico e não sei o que e tal. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Vem lá o deputado e oferece para ele uma patrulha de trator. Mas meu patrão não precisa de trator, precisa de médico. Não, mas o que tem é trator. Aí quando você vai olhar o que eu vou fazer, vai olhar o preço do trator, 150% de superfaturamento. Estão roubando assim na cara da freguesia. Quando o governo é novinho, todo mundo deixa para lá. Mas vai só anotando e guardando os documentos. Aí o governo enfraquece, anote aí o que eu estou dizendo. O governo enfraquece, pega o bolão de barro e pufa no paletó do cidadão. Para quê? Para enfraquecer e deixar o cara mais vulnerável ainda. Essa é uma solução. Está se revelando trágica. A outra é enfrentar. Como eu já disse anteriormente, senador Sérgio Moro, as regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, regra objetiva, os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Com a palavra o senador Sérgio Fernando Moro. Cumprimentar a mesa, cumprimentar o senador veneziano pelo relatório, o senador Jacques Wagner, presidente Davi Alcolumbre. Só registrar antes de começar aqui a inquirição, essa semana nós tivemos um outro ataque às escolas, dessa vez no Paraná, meu estado. Ontem eu liberei um projeto, que é da relatoria do senador Efraim, para melhorar a tipificação desse tipo de crime e, inclusive, também aumentar penas para apologia e incitação a esse tipo de crime, além de criminalizar atos preparatórios. Falei com o senador Alcolumbre sobre a sensibilidade da matéria para nós tentarmos conseguir votar na CCJ ainda antes do recesso
parlamentar e fui bem acolhido a minha sugestão, então registro aqui o meu agradecimento. Eu quero aqui fazer só uma breve ponderação. Eu tenho dito desde a campanha eleitoral que serei, como senador, uma das funções principais é fazer essa sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal. E acho que o indicado tem que ser sabatinado rigorosamente. Quem quer que fosse o presidente, isso eu já dizia durante a campanha eleitoral do ano passado, e quem quer que fosse o indicado. Então eu preparei uma série de perguntas aqui bastante técnicas e alguns esclarecimentos sobre o histórico de Vossa Excelência, mas quero dizer aqui que faria da mesma maneira qualquer que fosse o indicado, qualquer que fosse o presidente. Não existe nenhuma questão pessoal, eu respeito o seu trabalho como advogado, Lava Jato, que foi um trabalho profissional, assim como eu fiz o meu trabalho como juiz, como profissional. Não existe aí nenhuma questão pessoal envolvida, mas é nosso dever fazer uma sabatina com questões que às vezes podem ser difíceis. Como foi colocado aqui pelo senador Alessandro, existe uma preocupação em relação a Vossa Excelência pela proximidade com o presidente da República. Pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que tem que ser independente, uma instituição que tem que ser independente do Poder Executivo. Nessa linha, a minha primeira indagação a Vossa Excelência seria pedir que Vossa Excelência fizesse um pouco mais detalhado em relação às relações com o presidente Lula. Nós sabemos o seu trabalho como advogado particular, mas para além disso, gostaria de ouvi-lo sobre seu eventual relacionamento pessoal, tanto de Vossa Excelência como de seus parentes com o presidente Lula e seus parentes. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Há uma informação pública também em relação a Vossa Excelência, que Vossa Excelência teria sido contratado por alguns outros investigados na Operação Lava Jato, sem qualquer problema em relação a isso, algo legítimo. Por exemplo, para a revisão do acordo da JBS e da JF. Não sei se procede ou não essa afirmação que vi no jornal. Gostaria que Vossa Excelência confirmasse ou não essa contratação. E existe uma arguição, uma DPF no Supremo Tribunal Federal, no qual se busca a revisão de vários acordos de empresas que atuaram na Operação Lava Jato. Nessa linha, a minha indagação seria se nesse seria um caso que o senhor se daria por impedido ou por suspeito de atuação, tendo em vista a sua contratação, se é esse realmente o caso, para a revisão de acordo de alguma dessas empresas. Nessa ainda linha sobre o histórico, eu indagaria a Vossa Excelência se Vossa Excelência advogou perante o Supremo Tribunal Federal ou outras cortes em consultoria ou advocacia por outras pessoas ou empresas investigadas ou impactadas pela Operação Lava Jato. Aqui não é uma questão de curiosidade, mas apenas para que possa, em seguida, responder sobre a questão de impedimentos e suspeição, para nós termos melhor presente em que causas Vossa Excelência se daria eventualmente por impedido ou suspeito no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui questionando a sua advocacia de forma nenhuma, também respeito enormemente a advocacia, tenho minha carteira de advogado, mas esses são dados importantes para a nossa deliberação. Vossa Excelência, na Operação Lava Jato, Vossa Excelência defendeu, por exemplo, a incompetência da vara lá de Curitiba e várias outras questões relacionadas a esses processos, nulidades, incompetência, enfim. A minha indagação aqui não é relativa a esses temas específicos, mas em processos no Supremo Tribunal Federal, se Vossa Excelência se daria por impedido ou suspeito,
caso as mesmas questões fossem suscitadas por outras partes em processos no STF, por exemplo, relacionados à incompetência. No livro de Vossa Excelência, Lawfare, eu acabei lendo esse livro, Vossa Excelência chega a fazer afirmações de que o processo relacionado ao ex-presidente Lula teria objetivos políticos e geopolíticos ligados à descoberta e à exploração do petróleo na camada pré-sal. Eu não quero aqui questionar essa afirmação, mas indagá-lo o seguinte: diante desse seu juízo de valor, do juízo de valor de Vossa Excelência em relação a esses objetivos da Operação Lava Jato, se Vossa Excelência se afastaria no Supremo Tribunal Federal de qualquer causa relacionada à Operação Lava Jato. Mais uma vez, eu até esclareço aqui, e eu tenho dito isso para os meus colegas, eu não vim ao Senado para discutir a Operação Lava Jato. E aqui também não estou lhe fazendo essas questões para questionar esse seu entendimento, que eu respeito, divirjo, mas respeito, mas apenas para saber, indagá-lo se Vossa Excelência se afastaria desses casos no Supremo Tribunal Federal. Mudando um pouco de temática, no seu livro Lawfare, e aqui eu tomo a liberdade de citá-lo, Vossa Excelência afirma o seguinte: o Brasil, lamentavelmente, é um terreno fértil para a publicação de reportagens falsas, caluniosas e difamatórias, uma vez que não instituiu um conselho de imprensa ou qualquer outro meio eficaz para receber denúncias relativas às condutas ilícitas praticadas pelos veículos de comunicação. Eu queria pedir a Vossa Excelência que esclarecesse esse trecho. Esse livro acho que foi escrito já faz algum tempo, e se Vossa Excelência ainda entende pertinente a instauração de alguma espécie de controle da imprensa através da instituição de um órgão como um conselho de imprensa. Mudando um pouco de assunto, e eu peço desculpas que por correr, porque o tempo é um pouco curto, eu tenho focado a minha atuação aqui no Senado Federal no tema da segurança pública. Eu acho que é um tema extremamente importante. O Brasil ainda tem índices enormes de criminalidade, seja de crimes de colarinho branco, mas também crimes violentos. E nós temos visto, a sociedade tem visto recentemente, doutor Cristiano, algumas decisões judiciais que têm gerado uma certa celeuma, especialmente envolvendo buscas pessoais. Existe um entendimento, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, de que guardas municipais não podem fazer buscas pessoais. E isso tem gerado invalidação de flagrantes de pessoas encontradas na posse de drogas. Do outro lado, nós vimos recentemente uma decisão de uma corte também inferior, invalidando uma busca pessoal feita pela PM, relacionada a 2 quilos de cocaína e um suposto membro do PCC. Houve uma invalidação pelo entendimento de que não havia uma justificativa para aquela busca. A pessoa mostrou nervosismo, tentou fugir da polícia, segundo pelo menos as informações que eu colhi. Ainda assim foi feita a busca, foi encontrada a droga, mas o processo foi anulado. Tem um caso também sendo discutido no Supremo, que envolve uma discussão sobre busca pessoal e perfilamento racial. E claro que nenhuma busca pessoal pode ser motivada por estereótipos raciais ou coisa dessa espécie. É um caso ainda pendente para ser decidido. E a minha indagação a Vossa Excelência, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tema. Claro que se eventualmente ainda está informação, fique absolutamente tranquilo, não é uma pegadinha aqui, nenhum objetivo de fazer isso. Mas se Vossa Excelência já tem uma posição sobre esse tema, e que tem gerado uma certa celeuma na sociedade, essas invalidações relacionadas a essas apreensões específicas. Ainda nessa linha, e um tema também que tem sido discutido, gostaria de ouvir a sua opinião sobre... Há uma discussão se haveria uma possibilidade
de diferenciar o porte da droga para consumo com o porte da droga para venda em varejo, com base apenas na quantidade da droga apreendida. É uma discussão sobre eventual descriminalização ou descaracterização do tráfico quando a pessoa for encontrada na posse ou na porte de pequena quantidade de droga. Esse é um tema que está submetido ao Supremo. Evidentemente, Vossa Excelência tem alguns limites para se manifestar a esse respeito, mas gostaria de ouvi-lo para saber se tem alguma opinião que poderia compartilhar conosco, especificamente se é possível diferenciar o traficante e o consumidor apenas com a quantidade da droga eventualmente apreendida após uma busca. Ainda uma outra indagação a Vossa Excelência, gostaria de ouvir a sua opinião sobre a lei das estatais. Eu vejo a lei das estatais como um instrumento, uma lei que foi produzida por esse Congresso, que foi extremamente elogiada à sua época, em 2016, e que ela trouxe restrições técnicas a nomeações nas estatais e ainda algumas restrições para diminuir nomeações político-partidárias. No entanto, essa lei foi recentemente questionada perante o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, ela é um avanço na governança das estatais. E eu gostaria de ter a sua opinião a respeito dela, no que for possível, eventualmente, Vossa Excelência mencionar. Caminhando aqui para o final, e peço escusas pela quantidade de perguntas, mas é uma sabatina de um indicado ao Supremo Tribunal Federal, e esse é um momento muito importante, tanto para Vossa Excelência como para nós, senadores. Eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre a exclusão de provas ilícitas em processo, e em especial se provas ilícitas podem ser utilizadas para sancionar, para punição, com objetivo sancionador de qualquer espécie. Por último, e aqui eu finalizo, eu tenho ainda uma pergunta para Vossa Excelência sobre a sua posição sobre o foro por prerrogativa de função. Eu tenho sido bastante crítico ao chamado foro privilegiado. Penso que ele é um privilégio que não se justifica, seja para parlamentares, seja para magistrados das cortes mais elevadas, seja para autoridades do Poder Executivo, mas o fato é que ele está na Constituição, está ali previsto, e a não ser que ele seja suprimido, ele se encontra ali, mas ele tem sido objeto contínuo de interpretação e reinterpretação pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no seu entendimento atual, é no sentido, e a meu ver é absolutamente acertado, de que o foro privilegiado se restringe ao ato praticado no exercício da função que confere o foro privilegiado. Ou seja, um ato praticado antes do exercício de um mandato parlamentar ou do exercício de um cargo de ministro do Estado não estaria abrangido por esse privilégio, seria julgado pelas instâncias inferiores. No fundo, é uma tentativa de limitar, e até é importante isso, Vossa Excelência está indo para o Supremo Tribunal Federal, diminuir a carga de processos do Supremo, permitindo que haja uma deliberação ótima e mais qualificada sobre todos os casos. Então, eu gostaria de ouvir, se possível, o seu entendimento sobre esse tema, se Vossa Excelência concorda com essa posição atual do Supremo e a sua visão geral sobre o foro privilegiado. Mais uma vez, aqui só para finalizar, senador Alcolumbre, é uma sabatina, nós temos que fazer perguntas que nós gostaríamos de ter as respostas. Tentei me focar aqui nas questões jurídicas, mas algumas relacionadas especialmente ao seu histórico, né, e a sua relação com o presidente, elas são inevitáveis, já que existem esses questionamentos sobre o princípio da impessoalidade e a eventual independência do Supremo. Eu sei que Vossa Excelência já se manifestou sobre isso, mas é inevitável fazer esse tipo de pergunta. Obrigado. Obrigado, senador Moro. Então eu vou começar
respondendo as perguntas que foram formuladas pelo senador Sérgio Moro. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu posso trazer a Vossas Excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho, a única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado a ir ao Palácio do Planalto para receber o convite para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E nessa reunião, além do presidente Lula, estavam o ministro da Casa Civil, o ministro da AGU, o ministro da Justiça e, por algum período, o senador Jacques Wagner. E também o ministro Alexandre Padilha. Então, a minha relação, ela tem esses contornos, eu jamais vou negá-la. Ao contrário, como já disse na minha apresentação, sou grato ao presidente Lula por ter indicado o meu nome ao Supremo Tribunal Federal e para que fosse feito o crivo deste Senado da República. Com relação à suspeição, impedimento, como eu já disse anteriormente, senador Sérgio Moro, as regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, regra objetiva, os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Sem nenhuma crítica, no mundo jurídico, todos nós sabemos que, no passado recente, quase tudo que funcionava em varas especializadas, varas criminais, muitas vezes recebia a etiqueta de Lava Jato. Então, isso não é, para mim, um critério para um controle jurídico, mas sim aquele que a lei prevê, que é exatamente analisar as partes e o conteúdo, e uma vez identificada uma questão, uma hipótese de impedimento ou suspeição, eu não terei o menor problema em declarar o impedimento ou a suspeição e não participar do julgamento, se aprovado for por esse Senado. Com relação ao livro que Vossa Excelência trouxe questionamentos, de fato, ali há uma análise do caso, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também, sobretudo, o livro busca traçar perspectivas teóricas sobre o fenômeno chamado lawfare. Então, não na essência, um livro que trata de um caso concreto, mas sim um livro que buscou, ainda que de uma forma preliminar, discutir
esse conceito do lawfare, que foi um conceito que eu e minha sócia, esposa Valesca, apresentamos ao país em 2016 e depois acabamos escrevendo esse livro justamente para colocar os contornos conceituais daquilo que entendíamos ser o lawfare. E ali descrevemos as técnicas, as táticas, para que as pessoas pudessem compreender o raciocínio que nós estávamos apresentando publicamente e também pudessem aferir, né, casos de lawfare no Brasil e também ao redor do mundo. Então, a obra é uma obra conceitual e que não pode, na minha visão, gerar, em princípio, qualquer impedimento ou suspeição. Com relação ao trecho sobre imprensa, eu queria dizer que, e como já disse na minha exposição inicial, que eu defendo de forma veemente a liberdade de imprensa. Defendo a liberdade de imprensa como um direito fundamental, inclusive, daquele que tem o direito de ser informado. Na minha carreira, na minha atuação profissional, inclusive, tive a oportunidade, em diversas ocasiões, de defender a liberdade de imprensa nos tribunais, de defender empresas e jornalistas que, por algum motivo, estavam tendo a sua atividade profissional cerceada. Então, a minha trajetória é de defesa da liberdade de imprensa e assim penso, até porque nós temos aqui uma situação consolidada e que, claro, deve sempre ser aprimorada. A referência a conselho de imprensa, senador, na verdade, nesse trecho do livro, o que se buscou fazer foi uma análise comparativa com leis de outros países, nesse caso em particular com a legislação inglesa, que disciplina a questão da prova, da utilização da prova na mídia durante o processo. Então, não defendemos ali um modelo, mas sim colocamos em discussão algumas ideias a partir da experiência internacional, a partir da legislação internacional, consignando que eu sou contra a importação de legislação internacional sem nenhum espírito crítico. Eu acho que o Brasil tem a sua realidade e essa realidade deve ser levada em consideração, evidentemente. Mas aí, esse é o papel relevante, né, que este Senado da República faz em prol da sociedade, que é editar as leis assim que haja uma necessidade, uma demanda da sociedade. Com relação à questão de drogas, e Vossa Excelência citou uma situação concreta que envolvia um guarda civil, a minha visão, senador, é que a lei deve definir a atribuição do agente público. Então, o que é preciso ver, sempre no caso concreto, é se o agente público tem atribuição legal para realizar o ato de persecução, para realizar o ato que leva, por exemplo, à apreensão de drogas. Então, não é uma questão de ser favorável ou não ao combate às drogas. Eu acho que a minha visão, efetivamente, é que a droga é um mal que precisa ser combatido. E, por isso, esse Senado tem, inclusive, aprimorado a legislação com esse objetivo, acredito, de promover o combate às drogas e aos temas que estão relacionados. Então, a única observação que eu faço dentro do Estado de Direito,
os agentes públicos precisam ter as suas atribuições definidas em lei, sobretudo quando realizam atos de persecução. O Estado não pode adotar a regra do vale tudo, né? O Estado tem um poder enorme e esse poder deve ser contido sempre que usado fora daquilo que prevê a lei ou usado com abuso. Em relação à lei das estatais, efetivamente este Congresso aprovou uma lei que prevê restrições. Eu não posso aqui tratar especificamente da lei, porque se Vossas Excelências aprovarem o meu nome, eu provavelmente terei que analisar esse assunto, porque está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu posso dizer, em tese, e isso é pacífico na doutrina, que as restrições a direitos subjetivos, elas sempre precisam estar acompanhadas de alguns requisitos, em especial a necessidade, né, e a adequação, a proporcionalidade em relação à proibição que está sendo estabelecida. Quer dizer, é razoável que se estabeleça determinada proibição para uma situação concreta? Então, esses requisitos não são meus, são requisitos da doutrina, e que, quando existe a imposição de uma restrição, é possível que haja, em tese, o questionamento nessa perspectiva de verificar a adequação e a proporcionalidade. E é um entendimento já bastante pacificado na doutrina, acredito eu. Em relação ao uso de provas ilícitas no processo, para promover atos de persecução, para acusar alguém. Também aqui temos uma visão na doutrina que, de um lado, há autores, há juristas que entendem que a prova ilícita só pode ser usada como meio de defesa, ela pode ser usada, mas exclusivamente como meio de defesa, e há uma outra corrente que entende que se a prova ilícita, mesmo com esse caráter, ela aponta uma determinada conduta ilícita do Estado, ela pode ser usada também para punição do agente. Reconheço, salvo o melhor engano, que prevalece a primeira corrente, mas existem essas duas correntes que disciplinam, enfim, essa questão do uso da prova ilícita no processo. A questão do foro por prerrogativa de função, efetivamente, é um assunto que está disciplinado na Constituição, é um assunto que vem sendo também analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que no seu mais recente pronunciamento, de fato, restringiu a prerrogativa do foro para os crimes hipoteticamente cometidos no exercício da função do agente público. Então, eu acho que é uma situação também que está consolidada, não posso e não deveria analisar um julgamento que já ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eventuais mudanças também podem ser realizadas pela via do Congresso Nacional, pela via da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional. Então, acredito ter respondido os questionamentos do senador Sérgio. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.